aí do Ayrton Senna chegou finalmente aí a Netflix, contando aí a história do nosso tricampeão brasileiro de Fórmula 1. Eu sou muito suspeito para falar sobre o chefe, né, o patrão é o Lewis Hamilton, mas o chefe aí da Fórmula 1, para mim o melhor piloto aí da Fórmula 1 de todos os tempos. Chegou aí na Netflix, né, na última sexta-feira, foi isso? Foi dia 29. Chegou aí a nova série que conta, né, a história tão aguardada, isso, que conta a história do Ayrton Senna, né, vai contar aí a trajetória do Ayrton Senna até o trágico acidente dele em 94 em Imola. Mas antes, né, da gente falar aqui, a gente vai dar as nossas primeiras impressões aí dos episódios que a gente já viu. Antes eu vou pedir para você gentilmente aí se inscrever no canal, ativar o sininho aí para sempre ser notificado quando chegar algum conteúdo novo do Cashback. Tem conteúdo aqui praticamente todos os dias. E também, por favor, deixar o seu like aí se você gostar do vídeo, para esse vídeo chegar em mais pessoas, porque esse é um formato novo aí que a gente está testando, pra gente ver se dá certo, se vocês gostam. Então é muito importante pra gente esse like, tá bom? Mas antes, Edu, assim, já começando, né? Uma das coisas, assim, que eu penso bastante no alto dos meus 27 anos da minha vida é que se eu tivesse uma máquina do tempo, né? Eu gostaria muito de voltar ao tempo que o Ayrton estava vivo, que ele estava pilotando, né? Principalmente pela McLaren. Eu, infelizmente, não consegui ver ele em vida, né? Eu sou de 97, ele morreu em 94. Mas eu tenho uma coisa assim, uma fixação pela história dele muito, muito grande, né? Eu já peguei corridas dele pra assistir, adoro os documentários. Eu fico muito emocionado também quando vejo alguns documentários dele. Pra mim, eu acho que a corrida dele em Interlagos 91, que ele vem... É 91 ou 93? Acho que é 93. É 93. Que ele traz o carro no braço, cara, pra mim é sensacional. 93 é aquele que ganha na chuva. Isso. 91, essa que você 91, tá falando. Isso aí. Ele tava só com isso aí. Uma marcha ali e tal. 93 é aquela que ele levanta no meio, ele tá dentro do carro, ele levanta no meio da multidão, tá em volta, e ele levanta. Que inclusive é uma parte da série que não retrata muito bem o ano de 93, que é um ano que ele não venceu. Mas a gente vai falar aí sobre... Né, só retomando, eu gosto muito de Fórmula 1, acompanho bastante, acompanho o campeonato hoje em dia. E assim, eu acho que sempre quando eu vejo Fórmula 1, acho que principalmente quando tem um GP de Interlagos, né, que vem... Nos últimos anos aí tem acontecido diversas homenagens. Esse ano teve a homenagem com Lewis Hamilton guiando, né, a McLaren dele, com aquele som ambiente, né, que eles colocaram o tema da vitória, você escutar o barulho do motor passando por Interlagos foi bem emocionante. E aí a Netflix, né, aproveitando, né, que esse ano fazem 30 anos aí da morte dele em 94, ela lançou essa série aí que traz o Gabriel Leone no papel, né, na pele do Ayrton Senna. E eu vou adiantar pra você, cara, que eu gostei de algumas coisas, gostei bastante de algumas coisas, e outras eu desgostei. Eu, ao contrário de você, Nicolas, eu acabei vendo a carreira do Senna completa, né? Vi desde a primeira corrida até a última corrida. A gente acompanhava muito, eu comecei a acompanhar por conta do Nelson Piquet. Se eu soubesse do que viria depois, eu nunca teria acordado nem um dia para ver o Nelson Piquet, porque é um completo escroto. A primeira impressão que eu tive, eu tinha esse medo justamente porque quando você tem uma biografia que tem a família envolvida, normalmente não sai boa coisa porque fica muito chapa branca, né? Realmente é muito chapa branca a série, não tem como dizer. O Senna é retratado de uma forma completamente heróica, tem pouca nuance, né? Você vê quando ele toma determinadas atitudes é porque o outro piloto já tomou uma atitude antes, como aquelas próprias cenas lá na Fórmula 3 com o Martin Brundle, né? Na Inglaterra e tudo mais, e a gente sabe que não foi bem assim. Martin Brundle era até um cara mais tranquilo, o Senna que era muito mais agressivo do que ele. Ela me surpreendeu positivamente, mesmo assim, mesmo que é aquela coisa que a gente diz também, né, Nicolas? O Senna ele não sobreviveu o suficiente para virar vilão, né? Porque a gente sabe como é que na era de redes sociais, o que seria hoje em dia
seria um turbilhão de gente falando mal do Senna, de diversas coisas, e felizmente, né, entre aspas, porque o cara morreu, a gente queria que ele tivesse ainda aqui, teria ganho muitos outros títulos mundiais, creio eu, mas ele acabou não sobrevivendo o suficiente para virar vilão, então ele virou uma figura mítica pro brasileiro, né, que transcende o esporte, ele é quase um deus, né, pro brasileiro, porque se tornou muito maior do que ele foi, né, justamente porque era um cara muito querido, desde o começo, mesmo o Piquet morria de ciúme, porque o Piquet já era bicampeão mundial quando o Senna estreou, e a partir do momento que o Senna estreou, as pessoas abraçaram o Senna, e todo brasileiro torcia pro Senna, ninguém queria mais saber do Piquet. O Piquet acabou sendo tricampeão antes do Senna ganhar o primeiro campeonato dele. O Piquet foi tricampeão em 87, o Senna foi acabar ganhando em 88, né? Mas a gente, porra, não tava nem aí mais pro Piquet, cara, porque o Piquet sempre foi um babaca, entendeu? Sempre foi um cara repugnante, tanto que na época tinha uma brincadeira da imprensa que era o troféu limão, Nicolas. O Piquet ganhou várias vezes o troféu limão, que ele era o cara mais escroto que tinha. E o Gabriel Leone tá muito bem na série. Se tem uma coisa excelente para destacar nessa série, são as cenas de corrida. Sim. As cenas de corrida são tão imersivas que me lembrou, a gente estava comentando, né, Nicolas? Me lembrou aquele filme Rush, lá do Ron Howard, que era da rivalidade. São dois personagens que até aparecem meio que en passant aqui, que é o James Hunt e o Nick Lauda. Lá quem faz o James Hunt é o Chris Hemsworth, né? Que faz o James Hunt, e quem faz o Nick Lauda é o Daniel Bru, né? O Zemo lá dos filmes da Marvel. Então, tem realmente esse probleminha de... principalmente os diálogos, né? Os diálogos são muito expositivos. Eu acho que são muito simplórios até. Tem uma personagem, né, da repórter, que é uma personagem Laura, fictícia, né? A Laura, personagem fictícia, que eu até brinquei, lembra muito o grilo falante do Pinóquio. Ela serve para explicar quando a pessoa que não tem o background do que foi a vida do Senna, do que era o circuito de Fórmula 1, ela meio que tá ali para explicar. Só que aí fica meio over, até porque a atriz não atua tão bem, ou pelo menos na minha modesta opinião ali, mas cara, como automobilismo ali, cenas de corrida, eu acho fantástico. E aí eu acabo até passando por cima de eventuais falhas que a série tem, porque essas cenas de corrida suplantam qualquer coisa ruim que a série possa ter, cara. Mas ele deixa algumas lacunas, principalmente a coisa do Piquet, Nicolas, porque o Piquet foi muito babaca com o Senna. Para quem não conhece o contexto, seria até interessante a gente, né, comentar. O Piquet tinha acabado de ser bicampeão e tudo mais, e aí o Senna entrou, e o Senna já, né, foi segundo, como a gente viu na própria série, lá foi segundo em Mônaco, ele teria ganho se não fosse o Jean-Marie Balestre, que era um cara que era o presidente da FIA, que era um cara que odiava o Senna e amava o Prost, que eles eram franceses, né? Era francês, né? E ele sempre pegou no pé do Senna, sempre sacaneou o Senna mesmo, o Senna odiava, eles tinham uma relação muito complicada. Mas o Piquet, o Senna deu uma entrevista dizendo que ele precisou dar uma sumida para o Piquet aparecer um pouco, porque o Piquet era o campeão e as pessoas só queriam falar com ele, e ele meio que falou assim, brincando e tal. E aí um jornalista do Jornal do Brasil, Nicolas, foi lá, aquela picuinha de jornalista, falar, e cara, o Senna falou isso de você. E o Piquet, como sempre foi um cara totalmente escroto, o Piquet chegou, cara, ele falou isso? Então pergunta para ele por que ele não gosta de mulher. E aí o Senna foi e processou o Piquet. E aí o que o Piquet fez? O Piquet não arredou pé, ele teve que pagar $100 mil de um processo e tal, mas ele continuou batendo, ele foi lá bater boca no paddock lá, do Senna lá nos boxes, e aí chegou pro Senna e falou, eu descobri que o casamento dele com a Lilian, né, o primeiro casamento, esse teu casamento foi anulado, e só tem duas formas de o casamento ser anulado, ou, né, porque tem alguma incompatibilidade, ou porque a esposa te pegou transando com outro cara do mesmo sexo, e tal, e nunca teve isso, teve divórcio normal, eles tiveram relacionamento e teve isso. E aí ele começou a insinuar, porque o Senna tinha um amigo de infância que acompanhava ele nas corridas. Assim como a gente vê o Neymar aí, que tem um monte de amigo e tal, esse cara acompanhava muito o Senna. E aí ele começou a insinuar que esse cara era o parceiro sexual do Senna. E aí isso acaba influenciando até na própria série. A gente estava conversando sobre isso, né, Nicolas? Aquela cena, por exemplo, que tem antes do GP de Mônaco, aquela cena com a mulher lá da realeza, que o Senna acaba transando com ela, parece que é uma coisa da família querer reforçar
uma coisa que não precisa. Você falou do Gabriel Leone. Eu acho que uma das coisas assim que ficou mais marcado pra mim, né, que óbvio, não vi o Senna, mas vendo documentários, vendo as corridas dele, uma coisa que ficou assim muito legal na série é que tem muito close do olhar do Gabriel Leone, e ele conseguiu capturar exatamente a forma como o Senna olhava quando ele tava com a viseira abaixada. Tipo assim, ele é uma coisa muito, muito particular assim, porque ele falava muito com o olhar dele. Muita coisa. O Senna era muito enigmático. Exatamente. O Senna, ele não era frio, ele nunca foi uma pessoa fria, mas você não sabia o que ele tava pensando, ele era muito enigmático. E o Gabriel Leone faz isso, cara. O estudo de personagem que esse rapaz fez. Esse rapaz, ele acabou de fazer um filme sobre corrida também. Ele fez o Ferrari, né? Fez o Ferrari com o Michael Mann também, que ele tá muito bem, o personagem dele. E aqui ele dá um show, cara. Das melhores coisas da série é o Gabriel Leone. E foi como você falou, assim, as corridas são muito bem retratadas. Eu acho que é uma das melhores notícias, assim, porque a gente tem que enaltecer, porque isso é um produto brasileiro. Tem dinheiro da Netflix de fora, mas é um produto genuinamente brasileiro. É dirigido, Nicolas, é uma série produzida pelo Vicente Amorim, que é filho do Celso Amorim, que trabalha com Lula, já foi ministro da Defesa e tal. Os dois diretores é o Vicente Amorim e a Júlia Rezende, que eu acho que ela é parente do Daniel Rezende, alguma coisa assim. Mas foi o que você falou, eu acho que realmente falta essa parte de trazer a rivalidade do Senna com outros pilotos. Eu acho que nem tanto... Não só com o Prost, né? Fica muito com o Prost ali. Eu acho que nem tanto com o Piquet, mas mais com o Prost, porque o Prost e ele foram... É uma rivalidade, assim, gigantesca, porque é aquilo, se você... São completamente diferentes de personalidade. Exatamente. Uma coisa que todo mundo fala na Fórmula 1 é que se você não consegue ganhar do cara no braço, você vai entrar na mente dele. Que é a única forma de você derrotar um cara tão obstinado como... O Prost era conhecido como professor, né? Como o Senna. E que depois eles acabaram se tornando amigos, eles têm toda aquela conversa deles lá em Imola e tudo mais. E, cara, eu tô gostando muito da série, eu ainda não finalizei, mas já tô bem triste porque eu sei o que vem por aí, eu sei o que... não tem jeito, isso aí não tem como não dar spoiler. Exatamente, o que vai acontecer no final. E... assim, eu achei... pelo tudo que eu vi agora, eu achei muito bom. A única coisa que realmente ficou devendo pra mim, que eu acho que era um ponto que a série devia ter se aprofundado mais, é na amizade dele com o Galvão. Porque na série, foi igual a gente comentou antes aqui, parece que o Galvão é só um amigo que ele encontra de vez em quando, que eles trocam meia dúzia de palavras e já era. Mas não, o Ayrton e o Galvão eram grandes amigos. E o Galvão até hoje fala muito bem dele, né? Ele fala com muito carinho. E sobre o Nelson Piquet, eu lembrei de uma coisa quando você falava. Ele deu uma entrevista, não foi recentemente, mas um tempo atrás. E acho que era a Globo que tava entrevistando ele. E perguntaram pra ele assim: quem que é melhor, você ou Ayrton? E ele simplesmente olhou pro repórter e falou: eu tô vivo, né? Então você vê o nível da pessoa. Logo após o acidente, foram entrevistar o Piquet. Em vez dele... Cara, se ele não tem... É aquilo que a gente sempre comenta. Se você não tem nada de bom pra falar, fica calado. Ele começou a falar, depois desse acidente aí, mesmo que ele volte, não vai voltar nunca mais, vai ficar sequelado e não sei o quê, entendeu? Falando um monte de besteira, cara. E eu acho que uma das coisas mais enigmáticas, assim, eu não vi ainda se tem isso, mas no acidente do Senna é você ver que ele mexe a cabeça e aquela mexida da cabeça foi o último suspiro, assim, do cérebro pra... Provavelmente foi só... Talvez tenha sido até uma reação involuntária, um espasmo. Né? Porque ele tecnicamente não, né? Ele praticamente morreu na pista, né? E só não interromperam a prova porque levaram ele pra... Exato. Tem que mencionar, eu sei que não é o foco da série, mas não tem como, porque a internet só fala nisso. Que é Adriane Galisteu e Xuxa Meneghel. Eu tive muito cuidado para pesquisar sobre isso, para não falar bobagem, porque a Adriane Galisteu tem um livro, né, sobre a relação que ela teve, dos 403 dias, se não me engano, que ela conviveu com o Senna. Ela era uma menina muito nova e tudo mais, e
pelo que eu quis ver, eu não fiquei só... Porque a Adriane vai falar uma coisa, a família vai falar outra, e fica esse bate-rebate, você não sabe quem é que tá falando a verdade, até porque o Cena não tá mais aqui. Mas eu tomei o cuidado, Nicolas, de ir pesquisando com outras pessoas que conviviam com eles, comentando. O Galvão Bueno fala que o Cena estava muito feliz. Tem um cara que eu sei que trabalha com esporte também, trabalha com Fórmula 1, tenho certeza que você conhece, o Flávio Gomes, né, o jornalista. Ele comentou que ele falou que foi a fase que ele viu o Cena mais solto, mais feliz. E tem coisas muito complicadas da família do Cena. Por exemplo, eles botaram uma escuta na casa um grampo telefônico na casa em todas as propriedades do Ayrton, para ver se pegava alguma coisa da Adriane Galisteu falando com algum outro homem, para poder terminar com o relacionamento dele. E pior, naquele final de semana do acidente, que aconteceu um monte de coisa. Teve o acidente do Rubinho, seríssimo, quase que o Rubinho morreu. Teve a morte do Ratzenberger, né, que foi chocante também durante os treinos. Então, cara, a bruxa estava solta. E para piorar a situação, Nicolas, o Leonardo Senna, o irmão do Senna, que nunca ia nas corridas, nunca ia. Nesse final de semana, ele foi lá para levar o pai dele obrigou o Leonardo a ir lá, o pai do Senna, obrigou o Leonardo a ir lá para entregar esse tal desse dossiê para o Senna, com conversas que tinha pego da Adriane Galisteu. E o Senna estava muito magoado. E aí você, cara, caraminholando, pensando, você até fica pensando, cara, depois de tudo que aconteceu na vida desse rapaz, como é que esse rapaz entrou naquele cockpit naquele domingo ali para pilotar? A cabeça do cara devia estar um trevo, entendeu? Com tudo que aconteceu naquele final de semana, cara, porque ele era apaixonado, isso não tem como negar, ele era apaixonado pela Adriane Galisteu. O Juca Kfouri, que também é outro jornalista muito conhecido, ele era editor-chefe da revista Playboy. E aí a Adriane Galisteu, um pouco antes dela namorar o Senna, ela tinha feito fotos para Playboy que iam sair. O Senna descobriu e ligou pro Juca Kfouri. Fez uma ligação pessoal e ligou pro Juca e falou: Juca, eu tenho um pedido pessoal para fazer para você. Aí o Juca até falou: cara, pedido especial do Senna já tá atendido. Não, porque tem uma menina assim que eu tô namorando e tal. Eu compro as fotos de vocês. Aí o Juca Kfouri, que é um cara muito correto, falou: não, cara, não tem esse negócio de comprar. Hoje mesmo eu tô te mandando as fotos. A gente não vai publicar as fotos depois, quando ele morreu, ela acabou saindo na Playboy. Isso aí é história. Todo mundo já sabe. Mas a série não retrata praticamente nada da Adriane Galisteu, e pior, retrata algumas cenas da Xuxa, que na verdade foram com a Adriane Galisteu. E aí fica uma coisa bem estranha ali, você vê que é meio revanchismo da família. E aí eu também, Nicolas, eu vi uma conversa da assessora de imprensa do Senna, e ela falou: a verdade, a família do Senna não gostava de mulher nenhuma que se aproximasse do Senna. Porque eles sempre achavam que era para tomar o dinheiro dele, entendeu? Todo mundo de olho grande na grana do cara. Tudo bem que a família do Senna tinha uma ótima condição financeira sempre, a gente vê isso na série, o cara era dono de fábrica e tudo mais. Mas, cara, a gente sabe como é que é gente com grana, né? Eles nunca querem perder nada. É isso. E você? Eu queria saber de você que tá assistindo esse vídeo. Você já assistiu a série do Senna? Vai assistir? Você gosta do Senna? Não gosta? Deixa aqui pra gente aqui nos comentários. Dê as suas percepções aí da série. Mas é isso, tá, gente? A gente vai ficando por aqui. Muito obrigado aí a todo mundo que assistiu. Até a próxima com mais um vídeo, mais uma live, mais uma análise aí, mais algum filme. Beleza? Tamo junto, gente.